Fala, meu aluno, vamos agora para o item de número 101. Ele afirma para a gente o seguinte, ele diz que nos 12 primeiros minutos, o paladar da referida pessoa ficou saturado. Então, paladar ficou saturado por 4 minutos. Ou seja, eu quero saber então qual foi o intervalo de tempo que a gente tem esse paladar saturado. E eu só preciso fazer essa análise nos primeiros 12 minutos. Ficou claro? Tranquilo essa ideia? Então vamos voltar lá para o nosso gráfico. Beleza. Então o meu limite de análise é aqui, olha. Meu limite de análise é até o 12. Eu só posso analisar por aqui. Fechou. E ele está querendo saber quando que a gente vai ter esse gráfico saturado. Segundo o texto, o paladar vai estar saturado aonde? O paladar vai estar saturado onde a função é menor ou igual a zero. Função menor ou igual a zero significa que ela está abaixo do eixo horizontal. E abaixo desse eixo horizontal, deixa eu só apresentar aqui por uma cor bem destacada, esse aqui é o eixo horizontal, que eu estou colocando de azul. Significa que abaixo desse camarada eu vou ter o resultado negativo. Ah, Pedrinho, então se é assim, significa então que eu estou falando desse pedaço aqui, olha, que você está pintando de roxo. Perfeito. Aqui que você vai ter a situação que o paladar está saturado. Só lembrando que eu tenho que considerar esses dois pontos em cima do eixo X também, porque o item afirmou para a gente que essa saturação ocorre quando C de T é menor ou igual a zero. Eu tenho que considerar igual a zero também nessa brincadeira. Mas, Pedrinho, como é que a gente vai calcular esse intervalo de tempo daqui até aqui? Porque a gente não tem esses dois valores. Primeiro de tudo, tem que achar a função completa. Perceba que nessa função que foi fornecida aqui para a gente, só falta agora encontrar o valor de alfa. A única constante que está aqui esperando para ser encontrada. E veja que esse alfa está grudado na variável tempo. Quando a gente está querendo saber o valor da variável, aliás, o valor da constante que está grudado na variável nessa função, seno ou cosseno, tanto faz, ele está falando do período da função. Então, veja que quando eu faço referência a alfa, esse camarada está fazendo referência para a gente ao período da função. Ah, beleza, Pedrinho, mas como é que a gente vai calcular esse tal desse período? Eu tenho que meu período t, ele é dado por 2π, dividido exatamente por esse alfa que aparece para a gente. Então, fazendo-se 2π e dividindo por alfa, a gente tem o valor do período. Lembrando que o período é o tempo, é o intervalo no eixo horizontal para essa função dar uma oscilação completa. Sendo assim, voltemos para cá. Em quanto tempo essa função dá uma oscilação completa, uma voltinha completa? Se você for ver essa oscilação completa, ela vai ocorrer aqui, ó, nesse intervalo que eu vou representar para você de verde agora. Ó. Aqui, ó, a função primeiro sobe, desce, vai descendo, 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 e depois ela sobe de novo até voltar para esse eixo médio. Perceba que a partir daqui, esse gráfico se repete, olha. Opa! Esse gráfico se repete. Olha aqui, ó, com a mesma ondinha até o eixo de simetria e assim sucessivamente. Então significa que o intervalo que se passou no eixo horizontal para essa função dar uma oscilação completa, deixa eu só apagar essa sujeirinha daqui de baixo, porque ficou sujo demais, equivale a esse intervalo que vai de 0 a 12. Ah, Pedrinho, então significa que o período dessa função é de 12 unidades, perfeito. Então, já que o período dessa função vale 12, período igual a 12, a gente consegue, então, encontrar o valor desse alfa que aparece aqui para a gente. Agora, é interessante a gente ver na função se o tempo é dado em minutos, para a gente poder fazer todas as nossas relações aqui. Voltando para o texto, podemos verificar que o tempo t realmente é dado em minutos. A gente vai trabalhar com o período de 12 minutos também. Então, sendo o período igual a 12 minutos, então a gente vai ter que 2π
dividido por alfa, isso aqui tem que ser igual a 12. Trocando-se o alfa e o 12 de lugar, teremos então que alfa é igual a 2π sobre 12. Simplificando por 2 em cima e embaixo, a gente vai ter que esse alfa equivale para a gente a π sobre 6. Pronto, esse daqui é o nosso valor de alfa. Aí a gente guarda essa informação aqui. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai reescrever a função, que até agora a gente não escreveu essa função completamente. Então a gente tem que a função c de t, ela vai ser igual a quanto? Ela vai ser igual ao valor de k, encontramos ele em algum lugar, aqui, k igual a 10. Ela vai ser igual a 10, vou colocar até de outra cor para ficar destacado. 10 que é o valor de k, que multiplica o seno de alfa vezes t, no caso. O meu alfa é de π sobre 6. Então, π sobre 6 vezes t. Tudo isso mais o valor de beta. Encontramos no item anterior, que no caso é 5. Pronto, essa daqui é a minha função. E o meu objetivo é saber o quando essa função vai ser o quê? Menor ou igual a 0. É esse que é o objetivo dessa questão. Ah, Pedrinho, mas como é que a gente vai resolver esse negócio aí? Isola o seno. Isolando o seno, o que teremos aqui? Que o seno de π sobre 6t tem que ser menor ou igual a esse 5 que está positivo, ele passa para o outro lado, negativo. Então, vou ter menos 5. O 10 está aqui multiplicando o seno ainda. Vamos deixar ele aqui. E esse 10 multiplicando, eu posso passar para o outro lado o quê? Dividindo. Então, teremos que o seno de π sobre 6t é menor ou igual a menos 5 sobre 10. Simplificando esse menos 5 sobre 10 por 5, em cima e embaixo, teremos então que esse seno de π sobre 6t tem que ser menor ou igual a menos meio. Ah, Pedrinho, bacana. Então, eu tenho que esse seno, ele tem que estar aliás, ele tem que ser menor do que menos meio, como aparece ali pra gente. Perfeito. Agora, para a gente poder resolver esse problema, eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar esse lado esquerdo, porque a gente vai precisar fazer análise no círculo trigonométrico. E eu quero saber em qual ângulo a gente vai ter o seno sendo menor do que menos meio. Então, isso aqui vai embora, isso aqui vai embora. Círculo trigonométrico? Tá, então a gente vai precisar de uma circunferência bem aqui. Aqui está a minha circunferência. Perfeito. Vamos desenhar aqui o eixo vertical. Eixo vertical está fazendo referência aqui para a gente ao eixo do seno. E aqui o eixo horizontal, que faz referência ao eixo do cosseno. Aqui está. Bem, se esse eixo vertical ele faz referência para a gente ao eixo do seno, então significa que esse camarada ele vai ser positivo acima do eixo x, negativo abaixo do eixo x. Tá, então esse camarada ele tem que estar abaixo do eixo x. Agora, aonde que a gente vai ter esse seno valendo menos meio? Bem, como os limites aqui do seno vai de menos 1 a 1, então a gente vai ter que procurar aqui o intervalo que vai chegar no menos meio. Perceba que esse menos meio vai ocorrer exatamente na metade, olha, desse camaradinho aqui. Ah, Pedrinho, bacana. Então significa que esse azul que você colocou aí pra gente é onde teremos o y valendo menos meio. Perfeito. É aqui que você vai ter o y valendo menos meio. E a gente está falando desse intervalo aqui, onde a gente vai ter o seno sendo menor ou igual a menos meio, ou seja, de menos meio até menos 1. Então, nosso objetivo é saber para quais ângulos a gente vai ter esse trecho que eu pintei do círculo trigonométrico. Ah, Pedrinho, mas como é que a gente vai fazer para encontrar esse trecho que está aparecendo aí para mim? Aí a gente vai ter que brincar de ângulo. A gente vai ter que buscar esse ângulo que eu estou fazendo com um raio vermelho que está aparecendo aqui no círculo trigonométrico. Mas veja que esse ângulo aqui, ele começa no eixo x positivo até encostar nesse raio vermelho que aparece aqui pra gente. Agora eu te pergunto, para qual ângulo o seno dá meio?
como está aparecendo aqui para gente como valor absoluto. Ah, Pedrinho, lá lembrando da tabela trigonométrica, esse ângulo é de 30 graus, perfeito. Então, esse ângulo daqui de baixo é de 30 graus. Mais os 180 que temos aqui, teremos então um ângulo de 210 graus. Ah, Pedrinho, então significa que esse ângulo aqui que eu vou ter que preparar, ele é um ângulo maior ou igual a 210. Perfeito. Só que esse ângulo ele vai ter um limite também, porque esse ângulo ele vai ter que vir até aqui, ó, nesse outro raio, que é o limite desse menos meio que aparece aqui pra gente. E veja que você vai ter o mesmo ângulo de 30 graus para aquele outro lado. Você vai ter o mesmo ângulo de 30 graus para cá também. Só que, peraí, uma volta completa não é 360? Tira os 30 graus que você tem aqui. Você vai ter um ângulo até encostar no raio. Isso aqui dando pra gente 330 graus. Tá? Só que eu tenho que trabalhar com esses ângulos em radianos, como está aparecendo aqui pra gente. Ó. A gente vai ter que trabalhar com esses ângulos em radianos. Ó. Π sobre 6t. Mas, Pedrinho, 210 e 330, isso equivale a quanto para a gente em radianos? Aí você vai ter que fazer a velha regrinha de 3. Isso daí a gente pode fazer junto, não tem problema. 210 equivale a x, 180 graus equivale a π. Fazendo-se essa regrinha de 3, você vai ter que esse ângulo x aí que a gente está querendo em radianos vai ser 210π sobre 180. Corta zero em cima e embaixo, 21 e 18, simplifica por 3, teremos 7/6. Ah, Pedrinho, isso foi muito rápido. Dá uma olhada lá de radianos na parte de trigonometria, viu? Deixa de estudar, não. Então, isso aqui equivale a 7π sobre 6. Isso tem que ser menor ou igual a θ, que tem que ser menor ou igual. 330 graus equivale a 11 vezes o ângulo de 30 graus, ou melhor, 11 vezes π sobre 6. Então, significa que esse ângulo θ que está aparecendo aqui para mim, olha, π sobre 6t, ele tem que estar entre 210 e 330, ou melhor, entre 7π sobre 6 e 11π sobre 6. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai obrigar esse π sobre 6t a estar entre 7π sobre 6 e 11π sobre 6. E agora, como é que a gente termina isso daqui? Bem, como você tem sobre 6 em todos, vai embora, vai embora, vai embora. Como você tem π em todos, vai embora, vai embora, vai embora. Resumindo, o que sobrou aqui para você? Que esse t, ele tem que ser maior ou igual a 7 e, obrigatoriamente, menor ou igual a 11. Acabamos de encontrar o intervalo de tempo que a gente vai ter aquele camarada menor ou igual a 0, que vai de 7 a 11. Ou seja, significa então que aqueles valores que foram omitidos aqui para a gente no gráfico, olha, esses dois valores aqui equivalem para a gente a 7 e a 11. Que intervalo passa para a gente do 7 até o 11, que é onde a gente vai ter esse camarada aqui menor ou igual a 0? Ué, Pedro, do 7 para o 11 são 4 minutos. Perfeito. Agora a gente consegue matar o item. O item afirmou para a gente que o intervalo que a gente vai ter essa saturação é de quanto? 4 minutos. Por causa disso, esse item vai estar certo, correto, verdadeiro. Seja sincero. Esse item foi trabalhoso, não foi, meu amigo? Ó, esse aqui é o tipo de item mais difícil que você pode ter de trigonometria. Costuma-se colocar um tipo de item desse. Mas o bacana é que junto com um tipo de item desse, ele coloca também itens fáceis. Por exemplo, para encontrar o eixo médio, por exemplo, para encontrar a amplitude e também, como fizemos inicialmente, para encontrar o período dessa função. Ficou claro, meu amigo? Beleza isso? Eu sugiro que você assista às minhas aulas de trigonometria e outros itens desse formato de vestibular da UNB, que é extremamente importante para a sua preparação. Tranquilo, amigo? Então ficamos por aqui. Um forte abraço e bons estudos para você. Até mais.